Boa tarde, Panteras! E o país do carnaval, será que ele começou depois do carnaval? Hoje eu tava falando com as minhas alunas que parece que enquanto o país está despertando, eu já vivi 84 anos em 2 meses. Por aqui já teve lançamento, por aqui já teve meta de vendas, por aqui a gente já flopou lançamento, por aqui a gente já tirou férias, por aqui a gente já teve viagem, a gente já teve novas contratações, a gente já mandou gente embora. Pensa num ano que tanta coisa já aconteceu. A gente já fechou o lugar do nosso evento presencial. A gente vai ter uma palestrante que, pra mim, é uma das pessoas que mais fez diferença na minha vida nos últimos anos. Vou dar spoilers, vou falar um pouquinho pra vocês. Enquanto o Instagram vai entregando, vocês, boa tarde, boa tarde. Hoje eu vou entregar ouro, hein? Aproveita que, ó, eu fiquei uma semana na praia. Eu descansei, eu voltei lotada de energia, com uma mentalidade expandida e, mais importante de tudo, eu voltei com aquele sentimento de como eu gostaria que mais pessoas pudessem viver o que eu vivo. E eu lembro muito de como foi o meu começo no empreendedorismo, sabe? Eu lembro da primeira vez que eu falei assim, vou ser dona da minha vida, vou criar o meu negócio. E todos os medos, todas as dificuldades, todas as travas que eu tive, e hoje a gente vai falar muito sobre isso, porque hoje eu escolhi um tema para nossa hora da caça, que é um tema de decisão. É um tema que a gente precisa alinhar expectativas quando a gente toma a decisão de ter liberdade. E é um papo para muito adulto hoje. Talvez tenham pessoas que vão gostar do que eu vou falar e tenham pessoas que não vão gostar do que eu vou falar. Sabe aquela live que talvez hoje eu tenha mais haters do que seguidores? É essa live de hoje. Porque hoje eu vou falar de uma coisa que mexe muito com o brio do brasileiro. Vendas. Algo que grande parte de vocês está com a ilusão de vir para o digital, acreditando que não vai precisar vender. Acreditando que basta postar, que basta ser presente no digital, que você vai conseguir milhares de clientes. E isso é muita ilusão, principalmente da nossa criança. Então, a live de hoje, ela vai ser aquela live que é o seguinte, ó. Quem aproveitar essa live vai ter o melhor ano de 2025 de todos. Todos os anos da sua vida. Eu vou condensar nessa live 8 anos de empreendedorismo. Eu vou condensar nessa live, eu coloquei os tópicos aqui, né? As coisas que fizeram eu sair do 0 ao 1 milhão dentro do meu negócio. Só que para eu trazer isso nessa live, eu também vou provocar algo que talvez não seja tão gostoso de ouvir. Eu vou provocar o seu ego. Eu vou provocar aquela vozinha que fica dentro da sua mente, dizendo para você que você não consegue, que você não é boa o suficiente, que você não vai dar conta, que você não tá pronta. E aí, você vai pegar a primeira lição de todas. Quem aqui tá no Clube do Livro? Quem tá lendo o livro desse mês, que é um clássico, eu já falei dele, né? Eu sou apaixonada por ele. Tô relendo de novo, porque eu releio esse livro todos os anos, há 8 anos, que é Os Segredos das Mentes Milionárias. E logo nas primeiras etapas do livro, ele deixa muito claro: a sua mente mente. E enquanto você não dominar a sua mente, você não vai construir
a vida que você sonha? Sabe que isso tem a ver com vendas? Porque nada, nenhuma área da minha vida exigiu de mim um controle mental tão grande quanto a área de vendas. E é por isso que você dificilmente vai conhecer um milionário, dificilmente você vai conhecer uma pessoa que tenha uma vida próspera e que não seja um excelente vendedor. Então, bora começar essa live, porque como eu falei, hoje eu vou provocar o seu ego, e o ego ele tem duas saídas. Ou ele baixa a bola e sai para você controlar a sua vida, ou ele vai ficar com raiva de mim. E aí, eu já vou te adiantar. O problema não sou eu. O problema é o seu ego. Tudo que eu vou falar aqui é tudo aquilo que eu gostaria que há 8 anos atrás, quando eu comecei a empreender, alguém tivesse aberto uma live, ou alguém tivesse, naquela época, né, live não era muito normal, mas alguém tivesse feito uma postagem no Facebook, no antigo Orkut, alguém tivesse escrito num blog, cara, sei lá. Eu só gostaria de há 8 anos atrás ter encontrado, ó, enquanto a gente tá aqui falando, tá caindo venda. Eu só gostaria de há 8 anos atrás ter encontrado alguém que falasse pra mim o que eu vou falar nessa live hoje. Eu fui lá na escola e falei para as minhas alunas, não percam a live de hoje, porque elas têm o método lá, elas têm tudo lá. Então, mas a forma como eu vou trazer vendas para vocês hoje, talvez seja diferente de tudo que tá lá. Por que eu tô falando isso? Porque eu estou numa fase de crescimento da empresa. A gente está vivendo um momento que, para fazer o faturamento que eu faço, e já é um faturamento acima disso daqui todos os meses, eu já sei fazer. Já domino o CRM, já domino o processo de vendas. Eu sou uma pessoa hoje que quando eu entro numa reunião, se eu falo com 10 pessoas, eu vendo para 9 pessoas. Eu sou uma pessoa que criei empatia, que desenvolvi levantamento de necessidade. Eu sou uma pessoa que hoje, quando eu olho para Sabrina 2025 e a Sabrina 2017, né, que foi quando eu comecei a empreender, eu sou uma pessoa completamente diferente. Você não me reconheceria se você me conhecesse em 2017. Eu sou uma pessoa confiante, eu sou uma pessoa que tenho bons sentimentos. Para mim, quando eu tô vendendo, eu tô servindo. Para mim, tudo eu vendo. Né? Eu tava na praia com os meus filhos e a pessoa, em uma conversa ali, tô comprando um coco. A pessoa fala assim pra mim, nossa, mas que legal, eu preciso conhecer mais o seu produto, eu preciso conhecer mais a sua escola. Sabe aquela pessoa que vende sem intenção de vender? Sou eu. Só que nem sempre foi assim. Eu nem sempre fui a pessoa que vendia até quando eu não queria vender. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Mas eu quero pedir uma coisa. Do mesmo jeito que esses conceitos mudaram a minha vida, principalmente a minha vida financeira, e eu acredito que quem aqui sentar para realmente assistir essa live, não é fazer essa live dirigindo, não é lavando louça, é realmente sentar como aluna, sem ego, com humildade, para aprender o que eu vou ensinar nessa live. Talvez também mude a sua vida financeira nos próximos 30, 40 dias. Então, eu acho mais do que justo que a gente mande essa live para o maior número de pessoas. Que você, assim como eu, tive a oportunidade do universo me ensinar tudo o que eu vou passar para vocês hoje, e vocês estão tendo a oportunidade de estar aqui me ouvindo hoje, que vocês mandem para pelo menos 5 pessoas. 5 pessoas que precisam aprender o poder que a competência de vendas tem na nossa vida.
Sá, mas as minhas amigas não vendem nada. Vendem sim. Elas vendem uma ideia para o marido. Elas vendem uma educação para os seus filhos. Elas vendem um relacionamento com os seus pais. E essa é a primeira chave, a primeira bola preta que eu gostaria que todo mundo que está comigo nessa live pegasse. Vendas é uma competência de vida próspera. Vendas não é uma competência só para quem tem um negócio ou um produto. Só quando eu entendi que a forma como eu vendia as minhas ideias para o Alexandre impactavam na minha família. A forma como eu vendia as ideias para os meus pais impactavam na forma que a gente se relacionava. Só quando eu entendi que a forma que eu vendo o trabalho para minha equipe ou para a Paloma que trabalha comigo muda a minha vida. Enquanto a gente não entender que vendas não é só sobre esse produto e o dinheiro que me é dado, você não vai mudar de nível. A venda é uma competência de relacionamento interpessoal. Ela impacta na forma que você se comunica com as pessoas, ela impacta na forma que você atende o seu cliente. A gente está indo para o 3º ano de Panteras, né, de escola de empreendedorismo. E a gente continua com uma renovação acima de 80%. O que significa isso em termos de negócio? A aluna compra de mim, ano que vem vence a escola, ela compra de novo. No outro ano ela comprou de novo. Vamos ver, tem Pantera fundadora nessa live? Tem uma das 100 primeiras Panteras aí? E por que eu tô te falando isso? Porque hoje você pode estar com seu faturamento baixo, hoje você pode estar vendendo pouco, sendo que o próprio cliente que você vendeu a primeira vez podia estar comprando de você ainda. Ó a Ana Paula aí. Ana Paula entrou comigo em julho de 22. Mas a Babi, ó, mas elas começaram antes. A Ana Paula me conheceu no Clube do Livro. Ela comprou a minha ideia do Clube do Livro. Depois a Ana Paula comprou o Panteras. Depois a Ana Paula comprou Pantera Negra. Depois a Ana Paula virou Pantera Trainer. Depois a Ana Paula vai continuar estando comigo, se Deus quiser, no Negras e no Master. Só que mais importante do que elas comprarem de mim é a relação de confiança e desenvolvimento que eu tenho com a Ana Paula. E é isso que eu gostaria que alguém tivesse me falado lá atrás sobre vendas. Então, enquanto vocês mandam um aviãozinho, eu vou contar um pouquinho de como foi o meu processo para que eu saísse da advogada recém-formada que foi trabalhar para os outros, para a empreendedora que vai do 0 a 1 milhão em menos de 2 anos. Alguém quer saber como foi essa história? Vocês gostam de história? Conta aí pra mim. E manda esse aviãozinho. E quem não tá nessa live, gente, vai perder. Porque a hora que eu der os passos pra vocês, assim, ó, só não vende quem realmente não tomar a decisão de mudar de vida. Então, o que aconteceu? A Sabrina teve a história muito parecida com todas vocês. Então, eu fui criada para fazer faculdade. Eu fui criada para acreditar que eu só teria uma carreira se eu fosse advogada, médica ou engenheira. O meu sonho de vida
era ser professora. Eu sempre sonhei, desde pequenininha, vendo meus professores, vendo meu pai que era professor, eu sonhava em ser professora. Só que a minha geração foi uma geração que ouviu que professor ficava pobre, que professor não ganhava dinheiro, que professor não ia virar nada na vida. E lá pelos meus 17, 18 anos, sem entender bulhufas da vida, eu precisava escolher uma carreira. Então, eu olhei para todas as carreiras que davam dinheiro, porque uma certeza eu tinha. Eu queria ser rica e eu queria ajudar pessoas. Eu só tinha essa certeza. Eu não sabia como eu ia fazer, o que eu ia fazer, de que jeito eu ia fazer. Eu só queria ser rica e ajudar pessoas. Mas alguém aí queria ser rica e ajudar pessoas? E aí, entrei na faculdade de Direito. Então, passei por todo aquele processo de fazer a faculdade. E dentro da faculdade de Direito, eu fui forjada a me achar melhor que os outros. Eu falo que a faculdade de Direito e de Medicina, elas pegam o seu ego, que já é inflado, porque a gente cria as feridas emocionais para se defender do papai, da mamãe, enfim. Aí a faculdade de Direito e de Medicina, elas dão um plus no ego. Elas vão lá e falam o seguinte, como se advogados e médicos fossem seres superiores, fossem seres acima de todo mundo do planeta. E foi assim, durante 5 anos, na faculdade de Direito, eu fui treinada para me achar melhor que os outros. Eu fui treinada para dar carteirada. Eu fui treinada para achar que, como eu era advogada, eu sabia mais que todo mundo. Você já vai entender onde isso tem a ver com vendas. E eu fui criando uma casca de defesa. E talvez você não fez direito, mas talvez a sua infância, talvez ter irmãos mais velhos, talvez não ser vista pelo seu pai e pela sua mãe fez com que você criasse uma casca, assim como eu criei. E essa casca, ela vai sendo criada para te defender das pessoas, te defender da forma como as pessoas agem e reagem. E foi assim que a faculdade de Direito me preparou. Acontece que um belo dia chegou o final da faculdade. E eu ali, já com meus 22, 23 anos, eu queria fazer dinheiro. Eu queria deixar de ser sustentada pelos meus pais. Eu queria ter minha vida, eu queria comprar minha casa, meu carro, fazer minhas viagens. E aí eu dei de cara com a grande verdade da vida. Um diploma numa mão e uma conta de estudante na outra. E a grande verdade da vida é a seguinte: se você não é filho de alguém que já tem uma empresa, se você não é filho de alguém que já tem um grande escritório, uma grande carteira de clientes, você não é ninguém. Essa é a verdade da vida que ninguém te conta. E aí você passou 4 anos, 5 anos, 6 anos numa faculdade, e quando você sai dessa faculdade, você fala assim, por onde eu começo? E aí, agora você pode expandir para todas as carreiras. Se você é arquiteta, se você é psicóloga, se você é dentista, se você... qualquer coisa, gente. A faculdade te preparou para tecnicamente saber alguma coisa. Bem isso, né, Régia? É isso. A gente foi preparado para ser técnico. E de verdade, eu era uma excelente advogada. Pensa numa pessoa estudiosa. Pensa numa pessoa que, assim, ó, eu decorava até os artigos. Todas as vezes que teve debate na faculdade, todas as vezes que teve júri, eu tava lá. Eu não tinha vergonha. Eu metia as caras, dava frio na barriga, dava, né, piriri, como a gente fala, mas eu tava lá.
Só que quando eu saí da faculdade, eu tinha só uma obsessão. Advogado, bacharel em direito, quando sai da faculdade, ele só tem uma obsessão. Quem sabe qual é? Qual é a obsessão de um estudante de direito? Vamos ver se vocês sabem qual é. Quando a gente sai da faculdade, a gente só tem uma obsessão. Alguém sabe qual é a obsessão quando você sai da faculdade de direito? Quando você sai da faculdade de direito, você ainda tem uma obsessão antes de se tocar que você não sabe vender. Tem uma obsessão. Não, antes de abrir escritório. Você só abre escritório. Obrigada, Suelen, se tiver OAB. Ou seja, você estudou 5 anos e se você não passar no determinado teste da carteira da OAB, você não é bosta nenhuma. Simples assim. Não, que ganhar dinheiro, Priscila? Se você não tem OAB, minha filha, você não tem nada. Você não virou nada. Você estudou 5 anos, se matou, porque eu trabalhava o dia inteiro, ia pra faculdade 7 horas da noite, estudava até 11 horas da noite, chegava em casa meia-noite, tomava banho, comia, ia dormir 1 hora da manhã, 5:30 da manhã eu tava pegando o ônibus pra ir trabalhar de novo. E aí, se acaba a faculdade, é o seguinte, não passou na OAB, você não é nada. Não passou num concurso, você não é nada. Nossa, sabe o que tudo isso tem a ver com vendas? Tudo isso tem a ver com vendas que você gastou tempo e energia em um monte de coisa que não serviu pra nada até hoje na sua vida. Ah lá, me fez lembrar da minha faculdade. Essa é a ideia. Eu quero que vocês voltem. A história é pra mexer com a emoção de vocês. Porque mesmo que vocês não tenham feito direito, vocês já fizeram alguma coisa. Vocês já estudaram alguma coisa, vocês já trabalharam em algum lugar. E vocês gastaram anos trabalhando nesses lugares, né? Tá aqui, ó, Solange Fotografia. Passou anos fazendo curso de fotografia. Passou anos estudando na faculdade X e Y. E aí, olha só, a gente aceita essas faculdades. A gente aceita um monte de curso técnico. Só que quando a gente decide fazer dinheiro, anota o que eu vou falar agora. O conhecimento técnico é 20% do que vai te fazer dinheiro. 20%. Sabe como assim? Você passou 5 anos na faculdade, você passou comprando não sei quantos cursos, você ficou comprando não sei quantas coisas, vai sim, líder. Você ficou comprando um monte de coisa e você só aprendeu 20%. Quer ver um exemplo? É você aqui no digital. Você tá no digital comprando curso de marketing digital. Você tá aqui no digital comprando curso de narrativa. Você tá aqui no digital aprendendo como é que faz lançamento. Tudo técnico. E tudo isso corresponde a 20% do seu resultado financeiro. Sá, você tá falando pra mim que todos esses 1.000 alguma coisa que eu gastei em mentorias, que eu gastei em curso, que eu gastei aqui não serve pra nada? Serve para 20% do seu resultado. O que eu tô dizendo pra você é que a cada R$1.000 que você deseja fazer, R$200 vem disso. Os outros R$800, pega isso. Os outros R$800 vem do que eu vou te falar agora. E essa Sabrina tirou a danada da OAB. Essa Sabrina tava lá, né? Toda bonita na foto pra mamãe e pro papai, com a carteira da ordem.
E essa Sabrina falou assim: como eu ponho dinheiro no meu bolso? Ah, você tem que arranjar cliente. Mas aonde eu arranjo cliente? Não, você precisa ir falar com as pessoas. Mas como eu falo com as pessoas? Não, mas você precisa cobrar as pessoas. Ah, não, eu não vou cobrar as pessoas, eu tenho vergonha. Não, mas espera aí, você precisa montar um escritório. Alguém escreveu aqui, montar um escritório. Com que dinheiro eu monto escritório? Você percebe que a gente começa a entrar numa corrida de rato. O livro Pai Rico, Pai Pobre, ele deixa muito claro quando a gente entra na corrida de rato. A corrida de rato é: eu preciso montar um escritório para ter cliente, mas eu preciso ter cliente para montar um escritório. Eu preciso ter cliente para pagar uma mentoria. Eu preciso ter cliente para pagar o curso. Eu preciso ter cliente para pagar minhas contas. Mas como que eu consigo cliente? Então, para você entender por onde começa vendas, começa por você mudar a mentalidade que você tem sobre vendas. Começa por você entender que vendas não é uma competência para quem quer ter um negócio. Vendas é uma competência de relacionamento interpessoal. Quem vende mais? Quem tem dom? Não. Vende mais quem se relaciona mais. Vende mais quem sabe gerar conexão. Vende mais quem sabe fazer mais amigos. Vende mais quem sabe abordar pessoas. Vende mais quem tem confiança para falar do seu produto ou serviço. Vocês percebem que antes da atividade de vendas existem pensamentos, sentimentos e comportamentos que vêm primeiro? E foi aqui que eu entendi que todo o meu resultado de vendas ia vir, anota aí, da minha atitude. Se você não tem atitude, você não vende. Não adianta postar todos os dias, não adianta pagar tráfego, não adianta comprar curso de storytelling e de narrativa e de mastermind. Se você não tem atitude, você não vende. E foi aqui que eu comecei a aprender a tríade de vendas. Então aquela Sabrina não tinha atitude. Aquela Sabrina não sabia abordar pessoas. Aquela Sabrina achava que vendas era chato. Aquela Sabrina achava que vendedor era que incomodava. Aquela Sabrina tinha tanta crença sobre vendas que ela ia morrer de fome. Sabe o que aquela Sabrina fez? Depois de 5 anos de faculdade, foi trabalhar para os outros. E por que eu falei que essa live hoje ia ser uma live de alinhamento de expectativa? Porque se você não estiver disposta a construir uma atitude que vende, eu vou te fazer uma sugestão. Vá trabalhar para outra pessoa e esquece o seu negócio. Sabrina do céu, você não tá aqui para falar de empreendedorismo, de negócios, para ajudar a gente a fazer milhão? Tô, gente. Mas antes da gente chegar nesse lugar, eu tô aqui para você não perder tempo. Porque tempo é vida e vida é dinheiro. A minha bio tá dizendo assim: te ensino a fazer mais dinheiro. E às vezes, dependendo das suas atitudes e da sua mentalidade, você vai fazer mais dinheiro trabalhando para os outros do que para você mesma. Eu tenho uma amiga que ela tem a seguinte crença: que todo mundo nasceu para empreender e para ter um negócio.
E eu vou dizer pra vocês que não é verdade. Sá, como assim? Todo mundo nasceu desejando liberdade financeira. Todo mundo nasceu sonhando com uma vida boa. Mas nem todo mundo está disposto a pagar o preço que essa vida boa custa. E foi muito desafiador para mim entender que não é toda aluna minha que quer de verdade mudar de vida. Vou contar outro caos para vocês. Essa semana a gente teve uma aluna que entrou, ela entrou o ano passado, ela não faz, ela sempre arranja uma justificativa, uma desculpa, ela culpa o pai, a mãe, a avó, a tia, todo mundo tem culpa, menos ela. E as tutoras já tentaram ajudar, as trainers já tentaram ajudar, tal. E aí, quando foi essa semana, eu lá na praia, ela colocou lá que ela tava com pensamentos ruins. Eu chamei ela. Eu estava na praia com os meus filhos. Era uma sexta-feira à noite. Eu parei tudo que eu estava fazendo e fui chamá-la. E na hora que eu comecei a fazer perguntas para ela, mas perguntas que levassem ela para responsabilidade, ela começou a me atacar. E ela começou a dizer que ela não precisava de ninguém julgando ela. Eu falei, mas peraí, você tem 36 anos, certo? Certo. Você não quer mudar de vida? Quero. Mas esses cursos de autoconhecimento só queimaram o meu dinheiro. Eu falei, engraçado. Foram os cursos de autoconhecimento que me fizeram milionária. Como é que o mesmo curso tem dois resultados diferentes? E ela continuou na conversa falando que a culpa era do vô e da avó. Eu falei, mas deixa eu entender, você tem 36 anos e mora com seu vô e com a sua avó? É. E eu não tô falando isso pra vocês julgarem ela. Eu tô falando isso pra vocês entenderem que todo mundo quer o prêmio. Mas não é todo mundo que quer subir a montanha. E esse prêmio não é para todo mundo. Esse prêmio é para quem está disposto a subir a montanha. E quando você não tem essa clareza, você começa a falar mal de vendas. Que vendas é difícil, que vendas não é gostoso. Que... Não é vendas o problema. O problema é que você não está disposta a subir a montanha. Porque vendas nada mais é do que desenvolvimento de competências e habilidades de relacionamentos interpessoais. Como você é no dia a dia para fazer novos amigos? Relacionamento interpessoal. Em vendas chama-se networking. Como você é para pedir um favor para alguém? Em vendas, isso chama-se indicação. Como você é no dia a dia para ajudar alguém e pedir ajuda, troca? Em vendas, isso chama-se parcerias estratégicas. Vocês percebem que vendas faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia. E se não está fazendo parte do seu dia a dia e parte da sua vida, o problema não está em vendas. O problema está na forma como você pensa. O problema está na forma como você sente. No final, não tem a ver com vendas. Tem a ver com os seus pensamentos e os seus sentimentos. Você, assim como ela, vai criando historinhas, vai criando culpados, vai criando movimentos para que você não faça o que precisa fazer. E foi isso que eu fiz.
Quando eu saí da faculdade, eu comecei a contar historinhas. Eu não sei vender, eu não sei onde achar cliente, eu não tenho dinheiro para abrir meu escritório, eu não tenho dinheiro. Gente, o dinheiro, ele se ofende. Porque é um tal de colocar culpa no dinheiro. Porque, por exemplo, a minha primeira mentoria, o meu primeiro mastermind, eu também não tinha dinheiro. Mas eu paguei para ter dinheiro. Quem não tem coragem de arriscar, de assumir um compromisso, é uma criança. E crianças emocionais não prosperam. Quando ela não tem coragem de sair da casa do vô e da avó, porque ela acha que não vai se sustentar, ela não vai prosperar. Eu saí da casa do meu pai e da minha mãe com 19 anos. Eu não sabia se eu ia me sustentar. Mas eu tomei uma decisão de sair. Eu era maior de idade. Eu queria o prêmio da liberdade de chegar na minha casa a hora que eu queria. Eu queria o prêmio de viajar com as minhas amigas. Então eu tinha que pagar o preço daquele prêmio. Eu cheguei em Mogi das Cruzes com uma mão na frente e outra atrás. E só uma promessa do meu pai. Se tudo der errado, você tem arroz, feijão em casa. O resto se vira. E foram 4 meses que eu vim pra Mogi, que meu pai e minha mãe me mandavam arroz, feijão e óleo. E o resto, me viro. E eu fui trabalhar, meu primeiro emprego foi, fazendo direito já, foi numa escola de inglês, de recepcionista. E eu não tenho vergonha de falar isso. Eu ganhava um salário mínimo. Então você percebe que a pessoa, para ela chegar no topo, para ela ganhar placas, ela pagou um preço que os outros têm vergonha. Ah, imagina que eu vou trabalhar de recepcionista numa escola de inglês. Então fica sem dinheiro. Então fica culpando seu pai, sua mãe, sua avó. E essa mentalidade que eu comecei a construir lá atrás, você não constrói até hoje. Porque o seu ego não deixa. O seu ego não deixa você entrar num curso ou mentoria e fazer uma pergunta. O seu ego não deixa você pedir para parcelar porque aquele valor tá alto para você. E assim as oportunidades vão passando e você vai falando que a culpa é de vendas. E a culpa não é de vendas. A culpa é do seu ego. É de você acreditar que você é um ser, um alecrim dourado, como diz uma amiga minha. E que pra você vai ser diferente. Quer ver uma prova? Não sei vender, não sei me conectar com as pessoas, não sei fazer networking, não sei fazer novos amigos, mas tô aqui no Instagram postando todo dia. Fazendo stories. Sabe por que você tá fazendo isso? Porque você tá atrás de uma tela. No fundo, quem tá vindo pro marketing digital sem saber vender, tá se escondendo. Tá fingindo que é mais fácil. Só que se você não consegue se conectar na vida com as pessoas, não vai ser no Instagram que você vai conseguir se conectar com as pessoas. Se você não tá conseguindo vender o seu produto no boca a boca, não vai ser no Instagram que você vai vender o seu produto. E é isso que eu gostaria que todo mundo entendesse. A Sabrina, quando saiu da faculdade de Direito, ficava contando historinha. Que vendas era dom, que ela não tinha esse dom, que vendas era difícil, que ela não ia conseguir cliente, que ela não tinha tempo para esperar, para vender, que ela não tinha dinheiro para abrir o danado do escritório. Então, o que sobrou para essa Sabrina? Ir trabalhar para os outros. Porque essa Sabrina, como ela tinha saído de casa, ela não tinha opção de voltar pro papai e pra mamãe e falar assim: oi, voltei a morar com vocês, fiz faculdade de Direito,
tirei a OAB e agora tô aqui. Igual uma criança de 14 anos. Sofia fez 14 anos ontem. Tô igual uma criança de 14 anos, dependendo do meu pai e da minha mãe. Eu não tinha essa coragem. Se você tem, lamento. Eu falei que a live hoje eu ia bater no seu ego. Então, o que aconteceu com aquela Sabrina? Ela precisou trabalhar para outras pessoas. E era porque ela não sabia vendas? Não, é porque ela contava muita historinha. Pula para 2017, quando eu comecei a empreender. O que fez a Sabrina, que se formou lá em 2002, entrar numa empresa, trabalhar mais de 15 anos nessa empresa, chegar diretora nessa empresa, chegar num salário de 20 mil reais por mês e decidir sair? Uma coisa chamada infelicidade. Eu era uma pessoa extremamente infeliz. Eu me formei para ajudar pessoas e eu não estava ajudando pessoas. Eu amava ensinar, dar aula. Eu não estava dando aula e fazendo. Então, qual era a minha saída? Já que eu era extremamente infeliz. Compras. E eu gostaria que você parasse agora de culpar o dinheiro na sua conta e perguntasse de verdade para você, onde é que você está jogando a sua frustração? Você está jogando a sua frustração nas compras e se endividando? Você está jogando a sua frustração na comida e engordando? Você está jogando a sua frustração no álcool e bebendo todo dia? Você está jogando a sua frustração no seu marido, que não tem nada a ver com as suas escolhas? Onde que você está jogando sua frustração? A aluna que eu tô te contando, ela tá jogando a frustração em duas pessoas idosas acima de 75 anos. Que de verdade não tem obrigação nenhuma de sustentar ela. E aí? Onde é que você tá jogando sua frustração? E essa era aquela Sabrina. Acontece que chega uma hora que fica tão insustentável que não cabia mais a mim ficar contando historinha. E isso é uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas. Às vezes elas fogem de vendas e elas falam assim, vou voltar para a CLT. Aí eu falo, antes de voltar para a CLT, lembra por que você saiu de lá? Porque é muito fácil. A gente está vivendo uma vida hoje e tá dando de cara com as nossas inabilidades e com as nossas incompetências em vendas e a gente fingir que a outra vida era melhor. Parem de se iludir. Quando que ter hora para entrar e hora para sair é melhor? Quando que trabalhar com pessoas que não respeitam o seu trabalho é melhor? Quando que não ser reconhecida por aquilo que você faz é melhor? Quando que pegar ônibus para ir trabalhar é melhor? Pelo amor de Deus, gente. O que você tá falando? E foi isso que a Sabrina 2017 entendeu. A Sabrina 2017 saiu e falou assim, o que eu faço na minha vida agora? Porque o corporativo, para mim, naquela época, ficou tão insustentável, eu era tão infeliz que eu fiz a tal transição de carreira. E eu passei um período que eu não sabia se eu ia advogar, eu tinha descoberto coaching na época, e aí o coach tinha mudado tanto a minha mentalidade, que eu falei assim, eu vou ser coach. Mas eu não sabia nem por onde começar. Não sei se a Natália tá aí, esses dias a gente tava conversando, ela falou pra mim, Sai, eu não sei por onde começar. Falei, começa por vendas. Começa trabalhando a sua mentalidade. Começa lá na escola de empreendedorismo, se conhecendo. A única coisa que eu sabia em 2017 era, eu não quero a vida que eu tô tendo. Eu tenho direito de ter mais dinheiro.
Eu tenho direito de não ter dívida. Eu tenho direito de ter um bom casamento. Eu tenho direito de ter tempo para cuidar e educar meus filhos. E quando eu olhei para tudo que eu tinha direito, eu dei de cara com vendas. Eu assisti uma live na época do Flávio Augusto e por isso eu gosto tanto dele. Porque naquela live ele falou uma coisa que mexeu muito comigo. Ele falou o seguinte: eu não conheço nenhum milionário que ficou milionário sem saber vendas. E aquela live entrou como uma faca no meu coração, porque eu ainda tinha crença sobre vendas. E eu falei assim, eu não tenho saída. Ou eu desisto de ser milionária, ou eu aprendo vendas. Aquela live, ele me deu 2 caminhos. E hoje eu gostaria de ser o Flávio Augusto na sua vida. Eu gostaria que você saísse da ilusão da criança emocional, que você parasse de acreditar no conto do marketing digital, no conto da carochinha, que você adultecesse e que você entendesse que só tem 2 caminhos. O primeiro caminho, você não precisa se desenvolver em relacionamentos interpessoais. Vendas. O segundo caminho é tomar a decisão de se desenvolver em relacionamentos interpessoais. O primeiro caminho te leva numa vida boa. Você pode entrar numa empresa, você pode construir uma carreira e você pode aí chegar num excelente salário, aproximadamente de 8 a 10 mil reais por mês. Mas tem diretor, CEO, CFO que faz 30, 40 mil. Amor, ele sabe vendas. Ele pode trabalhar no corporativo, mas ele aprendeu a se relacionar, vender uma ideia, fazer uma apresentação. Agora, se um salário de 10 mil reais não é suficiente para os sonhos que você tem hoje, você vai precisar optar pelo outro caminho. E o outro caminho é desenvolver relacionamentos interpessoais / vendas. E depois daquela live, eu passei um tempo meio revoltada. Eu passei um tempo me questionando por que relacionamentos interpessoais eram tão importantes. E quando aí pula para 2021, 22, eu fui estudar sobre dinheiro, riqueza, prosperidade, princípios judaicos, a Bíblia, né? Assim, eu me aprofundei muito em dinheiro. Estudos que a gente vai falando ao longo das lives. Eu aprendi uma coisa sobre a energia do dinheiro. O dinheiro, ele tá aqui para te direcionar se você está evoluindo como espírito ou não. Pega isso, gente, que eu gastei 8 anos para entender e alguns milhares de livros e cursos eu tô te dando de graça. Quanto mais você se desenvolve, evolui como espírito, como alma, como essência, mais dinheiro você tem. Não é sobre trabalhar duro, não é sobre trabalhar difícil, porque se fosse sobre trabalhar duro e trabalhar difícil, eu fiquei uma semana na praia, num sol de lascar, vendo o povo vender tapete.
carregando peso naquele calor. Eu vi um cara vestido de Homem-Aranha num calor do caramba, vendendo algodão doce, num sol de 36 graus. Se fosse sobre trabalhar duro e trabalhar difícil, essa galera tinha muito mais dinheiro do que eu, que tô trabalhando na minha casa, levo meus filhos na escola, volto com meus filhos na escola, faço minha aula de yoga, faço meu pilates, leio lá na piscina todos os dias. Acorda, Pantera. Acorda. O dinheiro, ele tá correspondendo ao seu desenvolvimento como espírito, como essência, como matriz divina que você veio na Terra. Você é um ser espiritual vivendo uma experiência terrena. E enquanto você não está investindo nos seus relacionamentos interpessoais, você não está evoluindo. Quer ver um exemplo? É muito fácil se relacionar com quem pensa igual a você, não é? E quem pensa diferente? Quanto de inteligência emocional, de empatia você precisa ter? É muito gostoso atender uma aluna que é executora igual eu. Eu falo, ela faz, eu falo, ela faz, eu falo, ela faz, eu falo, ela faz. Acontece que o universo não é feito de pessoas iguais a mim. Quando que eu realmente me torno uma excelente mentora? Quando pessoas diferentes de mim começam a ter resultado. Então, às vezes você quer saber se o seu serviço é bom. Às vezes você quer saber se o seu método é bom. Às vezes você quer saber, mas você foge daquilo que vai te dar resposta. A pergunta que eu mais recebo: como eu faço para vender meu serviço? Ofertando. Ah, mas eu tenho vergonha. Você é criança? O Matheus tem vergonha, né? Comprou um coco lá na praia, o coco... A hora que eu pus o coco na boca, o coco passado. Falei, nossa, filha, esse coco tá horrível. Aí ele falou assim, não gostei. Falei, vai lá trocar. Ah, tenho vergonha. Não, vergonha por quê? Não, e se o moço não quiser trocar? Ó como a mente, o ego vai inventando história. Eu falei, você já foi lá? Não. Você já falou pro cara que o coco não tá bom? Não. Então vai lá. Foi com aquela cara. Chegou lá e falou assim pro moço, não tá bom o coco. O moço, nossa, desculpa. Jogou o coco fora, pegou, abriu o outro e deu pra ele. Ele voltou, todo feliz. Mãe, esse coco tá uma delícia. Eu falei, se você ficasse vivendo a vergonha, você não tinha tomado coco bom. Aí ele ficou olhando pra minha cara. Mas ele tem 10 anos. Você tem quantos? E foi aqui que eu comecei a entender que não era sobre vendas. Era sobre o meu desenvolvimento pessoal. Era sobre eu começar a encarar as minhas sombras. Se você tem dificuldade de criar novos laços, conectar com pessoas, fazer networking, pedir indicação, você tem feridas emocionais de humilhação. Você tem feridas emocionais de abandono. Se você fala com 10 pessoas e ninguém te responde, você se sente mal, você tem ferida da rejeição e você precisa curar a sua ferida. Se você postou a semana inteira, se você fez live, se você fez stories e ninguém apareceu, você precisa perceber que você tem dificuldade de gerar engajamento, de gerar conexão com as pessoas. E você vai precisar desenvolver isso. Não
adianta você ficar se forçando. Não adianta você ficar fazendo ser difícil. E aqui vai outra bola preta de vendas para vocês. Não é para ser difícil. Não é para ser difícil. Você vem há anos, há décadas, sendo criada numa mentalidade escassa. E a mentalidade escassa faz com que tudo seja difícil. E pega a bola preta. Sabe por que a mentalidade escassa faz ser difícil? Porque ela busca reconhecimento. E ela busca reconhecimento do pai e da mãe. Todo o tempo que você está buscando que alguém aprove o que você faz, todo o tempo que você está buscando que alguém fale para você se você está no caminho certo, todo o tempo que você não curte a jornada de aprendizado, você está buscando seu pai e a sua mãe. E enquanto você não resolver essa necessidade que você tem do seu pai e da sua mãe, você não vai vender mais. Então, para eu ajudar aqui a CFA aberto, que diz que tá difícil, vamos lá. Resumo da live de hoje. Se tá difícil, tá no ego. Já vi que tem Pantera que colocou aqui. Não é para ser difícil. Segundo, o que você pensa sobre vendas? O que você pensa sobre o seu produto? O que você pensa sobre as suas atividades diárias? A sua mentalidade influencia na sua venda. Se a gente pudesse fazer uma proporção, a sua mentalidade é 60% de um processo de vendas. Se você pensa que é difícil, vai ser difícil. Se você pensa que vai passar vergonha, você vai passar vergonha. Se você pensa que o país tá né, que o governo, você tá certa, cara. A sua mentalidade influencia 60% dos seus resultados. Não é o 2%, é 60%. E você precisa construir uma mentalidade nova. Depois, as suas emoções. O que você sente quando você está vendendo? O que você sente quando você precisa falar com uma pessoa nova? O que você sente quando algo dá errado? Se você não tem inteligência emocional, você vai se sabotar na hora de vendas. Há um tempo atrás, uma pantera que ela é muito dedicada, ela é uma pantera trainer, ela é muito dedicada, ela é muito estudiosa, ela tá sempre presente. E aí ela não sabia funil de vendas, daí ela aprendeu o funil de vendas, e aí ela trazia os números de funil de vendas. E um dia ela falou assim pra mim, eu não sei onde é que tá meu desafio. Eu falei, nas suas emoções. Você oscila demais. O dia que você vende é tudo lindo, o dia que você não vende é tudo feio, o dia que você vende é tudo lindo, o dia que você não vende... Não pode ser assim. Uma pessoa que sai do 0 ao 1 milhão já sabe que tem dia bom e dia ruim. Quem aqui hoje viu nos meus stories que eu tava em call com o meu time? O call hoje não foi gostoso, não. Tem dia que não é gostoso. Tem dia que não é legal. Tem dia que eu não me sinto bem em ter que falar umas verdades. Só que eu sou adulta. Então tem dia que a gente comemora, tem dia que tá tudo lindo, tem dia que tá tudo funcionando, tem dia, gente, que tá uma merda. E você precisa ser adulta pra falar, está uma merda. E eu tô te contando isso porque as suas emoções são mais importantes do que vendas. Você acordou hoje com que emoção? Com que vibração? Pensando o quê?
Isso impacta mais o seu resultado de vendas do que própria venda. Aí vamos lá. Planejamento. Se você não planeja a sua rotina, se você não planeja a sua agenda, se você não planeja os seus números, se você tá aqui na live e não sabe nem o que é funil de vendas, você não vai vender mais. Por quê? Porque você tá fazendo muita ação. Cadê ela agora? Agora eu vou responder a Cefaberto. Você tá fazendo muita ação sem resultado. Ela colocou assim: por aqui está sendo difícil, sou tão ativa, não vendo. E faz sentido. É que vendas não é sobre ser ativa. Vendas não é sobre trabalhar duro. Posso te fazer 2 perguntas? Você responde para nós, para gerar aprendizado para todo mundo na live? E aí eu vou te mostrar porque tá difícil vender. Esperar ver se ela topa. Se ela topar, eu faço. A gente precisa entender que vendas é um desenvolvimento. Então vamos lá. Você falou para mim que você é muito ativa e que ainda assim você não tá vendendo. Faz um favor para mim. Escreve aqui no chat o que é que você vende. Vamos ver seu pitch de vendas. Sal, o que é pitch de vendas? Você tem 3 segundos para chamar a atenção de uma pessoa para ela prestar atenção em você. E se nesses 3 segundos você não souber falar o que você muda na vida dela, você não vende. Então vamos dizer que você precisa ter uma conversa séria com seu marido. Vou aplicar vendas em outras áreas para você entender. E você chega pro seu marido e fala assim: a gente precisa ter uma conversa séria. Você acha mesmo que seu marido vai largar o futebol que tá rolando Corinthians e São Paulo pra ter uma conversa séria com você no domingo, 4 horas da tarde? Começou errado. E às vezes é isso que você faz, ó, pelo tempo que ela tá levando para escrever, já dá pra ver que não tem um pitch de vendas. E é por isso que eu perguntei se ela topa, porque eu vou estar expondo ela, fazendo as perguntas para ela. Se você não consegue falar rápido, o que você muda na vida das pessoas, você não agrega valor às pessoas. E as pessoas não vão prestar atenção em você. A gente tá numa live, num horário que eu já vi que não sei se rola. É um bom horário pra mim, mas não sei se rola. Em resumo, eu faço um pitch de por onde começar a vender mais. É o interesse da galera. Não é sobre a Sabrina. Você não tá aqui por minha causa. Você tá aqui porque você quer aprender a vender mais. Ah lá, tô aqui, tem lógica. Cadê? O que você vende? Vamos para a segunda pergunta. Quais são os números do seu funil de vendas? Você falou que você é muito ativa, que você trabalha muito. Diz pra mim com quantas pessoas você fala todos os dias para ofertar o seu produto ou serviço. Hoje de manhã, na hora que eu tava na reunião, a gente, tô com uma pessoa no time. Cara, a pessoa não consegue me passar o funil de vendas. Isso me diz o quê? Que ela tá fazendo tudo, menos vender. Se você vai lá no Pantera Negra, agora à tarde, tinha lá 2, 3, 4 negras passando. Ó, tenho 100 pessoas no grupo.
87 entraram na aula, falei com 46, tô me relacionando com 15. Ah lá, agora você respondeu a verdade. Você não trabalha duro. Você tem vergonha de fazer prospecção. Tá validando o que eu falei. Enquanto você não trabalhar sua vergonha, você não vai vender. Sá, mas eu não quero fazer prospecção ativa. Então você não pode ter um negócio. Eu falei que hoje eu ia falar verdades e que o ego de vocês, metade já entrou nessa live, metade já foi embora dessa live. Metade já me odeia. Por quê? Porque eu tô quebrando a ilusão da criança. Onde na cabeça de vocês vão ficar postando, fazendo live e todo mundo vai comprar? Comigo não é assim, gente. Com grandes nomes do digital não é assim. Os grandes nomes do digital, eles fazem as lives, eles fazem os lançamentos e depois tem um time de vendas trabalhando por trás. Eu tenho certeza que um curso ou uma mentoria que você já comprou, alguém do time dessa pessoa te chamou. Não existe vender sem relacionamento. E se você tem vergonha de prospectar, e se você tem vergonha de fazer as coisas, você não vai fazer dinheiro em vendas. Desiste, você não vai ter um negócio. Você vai passar a vida inteira fingindo que tá trabalhando. E aí, vamos pra última etapa. Sá, como que eu finjo que eu tô trabalhando? Você enche a sua agenda de coisas para fazer que não geram resultado. Quando a gente tem um problema com vendas, quando a gente tem uma crença, quando a nossa mentalidade é escassa, quando as nossas emoções, né? Sinto vergonha, sinto medo, sinto, tudo que você fala que você sente. Você vai pegar a sua agenda e lotar de coisas que te mantenham ocupada e não produtiva. E aqui um alerta para as mulheres, que eu acredito que é a maioria dessa live. Nós somos craques em nos manter ocupadas. Nós somos criadas para resolver a vida de todo mundo menos a nossa. E só quando eu virei essa chave, só quando eu entendi que eu era a legal, eu resolvia a vida de todo mundo, eu dava conselho para todo mundo, eu fazia tudo por todo mundo, menos prospectava para mim. Eu via todo mundo fazendo dinheiro, menos eu. E só o dia que eu sentei minha bunda na cadeira e comecei a construir uma rotina que primeiro vem minhas prioridades e depois vem o resto, não é por acaso que naquele ano, que foi 2018, eu dobrei meu faturamento e logo depois bati meu primeiro 1 milhão. Então eu gostaria que você saísse dessa live hoje fazendo uma autoanálise. Qual desses 3 pontos você precisa dar mais atenção para começar a vender mais? Você precisa trabalhar mais a sua mentalidade, buscar mais solução, acreditar que você consegue, trabalhar suas crenças sobre vendas, estar em ambientes de pessoas que vendam, que tenham ideias e que você descubra como vender mais. Ou você precisa trabalhar mais suas emoções para que você não tenha vergonha de prospectar, para que você não se sinta mal quando o cliente não responder,
para que você simplesmente, né, como diz o Caio Carneiro, ele fala, amor ao próximo. Ó, eu tô aqui 60, 70 pessoas na live. Tem gente aqui que é minha aluna, tem gente aqui que vai comprar de mim, tem gente aqui que não vai. Vida que segue. Temos 8 bilhões de pessoas no planeta. E eu vendo todo dia, porque todo dia eu tô falando com gente nova. Todo dia eu tô fazendo um movimento de vendas no meu negócio. Eu não fico contando historinha pra mim. Tem gente que tá aqui na live, tá há 6 meses namorando panteras e não comprou. Tem gente que eu falo 2 minutos na praia, a menina compra. A mulher da açaí comprou, vai virar pantera. Então, como que tá as suas emoções? São elas que estão te impedindo de vender mais? E terceiro, como que tá o seu planejamento? Como que tá a sua agenda, o seu funil de vendas, as ações que você faz para vender mais? Você tem clareza dessas ações? Por exemplo, eu publiquei antes de entrar na live com vocês a minha agenda de hoje. Qual que é o objetivo de eu publicar a minha agenda? Esses dias também mostrei dentro da escola, né? Como é que eu monto a agenda. É para vocês verem que as pessoas que fazem dinheiro controlam a sua agenda. Não são controladas pelos outros. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer na minha agenda desde as 6 horas da manhã, a hora que eu acordei. Então eu levantei às 6 horas, eu fiz meu amanhecer da pantera, eu fui para minha aula de yoga, depois eu voltei, tomei café com os meus filhos, tomei banho, já fiz pedido no Hortifruti, porque eu tava viajando e não tinha nada. Depois eu já fui enviar para as Panteras Negras, que elas estão fazendo um lançamento junto comigo. Fui enviar para elas as etapas dessa semana. Depois fui no WhatsApp responder, dar bom dia para as alunas, dar bom dia para todo mundo. Depois eu já entrei com o meu time, depois eu já saí do meu time, já fui pro comercial. Já tive perrengue de adolescente, já resolvi o perrengue da adolescente. Almocei, levei as crianças na escola, voltei, paguei minhas contas do dia, tô aqui com vocês na live, vou sair da live, vou produzir conteúdo. Já tá tudo planejado. Vou fazer o CRM de hoje. Sim, eu ainda vendo. Hoje, praticamente, todas as Panteras Negras que eu tenho, que a gente já passou de 100 Panteras Negras, e é um ticket de 25 mil reais, sou eu que vendo. Então, eu não tô aqui na live fazendo apologia para você. Eu tô falando para você ações que são feitas todos os dias. Aí depois, né, hoje não é um dia que eu tenho entrega das alunas. Ó, depois eu vou ter reunião com a Gabi. Gabi, tá aí? A gente vai falar sobre o conteúdo da semana. Depois eu já tenho reunião de indicadores de fevereiro. Depois já começa a rotina. Filho chega da escola, tem janta, tem banho, tem um momento com eles, tem o meu descanso. Então, como é que tá a sua agenda? Como é que tá seu planejamento? Porque tudo isso impacta em vendas. Vendas não é só vender. Vendas é um conjunto de coisas que você precisa se desenvolver. Então anota aí 2 pontos pra gente fechar a live, porque eu já passei da hora. Que eu levei 8 anos para aprender. 8 não, vai. Levei uns 4. E foi quando vendas ficou leve, ficou fácil, então vou reduzir. Ó, entreguei ouro para você. E eu espero que você tenha entendido. Então, primeira coisa, vendas é uma tríade. Quanto mais você fizer essa tríade rodar, mais você vende. Ok? Então vamos lá. A tríade, Gabi, se você puder escrever aí para deixar para elas, eu agradeço. A tríade é formada por atitude,
técnica e processo. Você precisa ter técnicas de vendas. Como eu faço networking? Como eu faço indicação? Como eu faço parceria estratégica? Como eu faço 5 etapas de vendas? Você precisa saber a técnica. Por quê? Porque do mesmo jeito que a faculdade de Direito me ensinou a ser advogada, vendas também tem técnica. E se você aprender, você fica mais fácil, fica mais rápido. Processo. Vendas é um processo. Você precisa aprender a atrair o cliente, você precisa aprender a se relacionar com o cliente, conectar com o cliente, engajar o cliente e vender para o cliente. E você precisa seguir esse processo. E esse processo chama-se funil de vendas. Esse processo chama-se CRM. E quando você domina o processo de vendas, fica claro na sua cabeça. Quer ver um exemplo? Eu tô aqui nessa live, é uma etapa do meu processo. Então eu gero conteúdo de atração. Eu atraio pessoas para a live. Quando eu tô fazendo a live, eu estou construindo com vocês conexão e relacionamento. Eu tô fazendo vocês me conhecerem mais, eu tô fazendo vocês entenderem se eu sou a mentora certa para vocês, eu tô fazendo vocês entenderem o que eu sei a mais que vocês para ajudar vocês. Meio de funil. E depois a gente faz um lançamento, a gente faz algum movimento ou a página de vendas e vende a escola para você. Eu te convido para entrar num grupo de WhatsApp e o meu time te chama para vender para você. Outra etapa de vendas. E essas etapas são um processo. Agora, olha que importante você anotar. 60% do seu resultado financeiro vem da sua atitude. 20% vem da sua técnica. E 20% vai vir dos seus processos. O que eu tô querendo dizer para você? Que se você trabalhar a sua atitude, você vende mais com menos trabalho. É óbvio que o mundo perfeito é a gente ter os 3. Eu hoje tô terminando de ajustar processos. Então eu fiquei muito boa em atitude, depois eu fiquei muito boa em técnica e agora eu tô construindo meus processos dentro da empresa. O que significa? Que a empresa vende sem precisar de mim. E eu sei que esse é o sonho de vocês. Principalmente de quem hoje tem crença de vendas. Só que você jamais vai chegar nesse lugar se você não fizer a primeira parte que é sua. E a primeira parte são as suas atitudes. A atitude é formada do quê? Da sua mentalidade, das suas emoções e do seu planejamento. Por isso que eu falei para vocês, deem nota para sua mentalidade, para sua emoção e para o seu planejamento. Fez sentido? O que a gente vai fazer nos próximos encontros de Hora da Caça? A gente vai trabalhar a mentalidade, a gente vai falar sobre as emoções e eu vou ajudar vocês a montar uma agenda que vende todo dia. Faz sentido ou não? Escrevam aí pra mim. Lívia, falo disso, ensino isso, tem passo a passo, aula gravada, tem coach, tem tutoria para te acompanhar, tudo isso. A gente passa por todas essas etapas.
Na realidade, o que eu tô falando na live pra vocês são os pilares da escola. Entendeu? Eu ensino exatamente isso na escola. Aí, ó, tem Pantera falando pra você que faz. E por que eu tô falando isso? Porque eu espero, claro, que o conteúdo gratuito, ele comece a expandir a sua mentalidade. Agora, se você precisa de passo a passo, se você precisa de modelo, se você precisa de planilha, se você precisa da organização, na escola eu já te ensino a criar tudo. A atitude, a técnica e o processo. Você não precisa aprender igual a mim. Eu fui aprendendo, gente, tudo picado. Na escola você aprende tudo junto. E é por isso que a gente tem aluna que quando ela entra e faz o que tem que ser feito, ela faz 20 mil reais rápido. Agora, tem aquela que não faz também, né? Oi, Cá! Sim, sou muito empacada. Tenho vergonha de abordar, de vender, de aparecer na rede social. Teacher, aí você vai ter que tomar uma decisão. É a decisão que eu falei pra você que eu entendi na live do Flávio Augusto. Ou você vai continuar empacada e tendo uma renda abaixo de 10 mil, ou você desempaca para fazer uma renda muito maior que essa e ter sua liberdade financeira. É uma decisão. Eu não julgo, gente, quem decide ficar no primeiro caminho. Porque o segundo caminho dá trabalho. E não é todo mundo que quer trabalho. Tá? Não é todo mundo que quer trabalho. Então vamos fechar, porque agora eu preciso ir para minha agenda de produção de conteúdo. Vou preparar conteúdos, então, em cima dessa tríade, em cima do que a gente tá falando. Vocês falaram aí que faz sentido. E o que eu gostaria que vocês entendessem? No conteúdo gratuito, eu sempre vou trazer a expansão da mentalidade. E aí, a gente pode fazendo exercícios, a gente pode fazendo esse desenvolvimento. Mas só quando você tem um método é que você consegue aplicar. E é óbvio que não dá para eu trazer um método aqui para fora. Porque o método, ele precisa de acompanhamento. O método, a gente tem tutor, a gente tem trainer que faz coach com as alunas, a gente tem a mim, que tô de segunda a sábado no grupo. Então, esse é o movimento. Para as alunas, por que eu falei para elas assistirem essa live? Porque às vezes, eu queria saber de quem é a aluna. Teve bola preta? E aqui você vai aprender por que é importante você, às vezes, ver a mesma coisa mais de uma vez. Para fechar, adultos aprendem por repetição. Quanto mais você se expor ao mesmo assunto repetidas vezes, mais rápido você muda de nível. Pare de fugir da repetição. Crianças emocionais só querem novidade. Sabe quem é que fatura muito? Quem cria um processo, repete o processo, melhora o processo, faz o processo, repete o processo, cria o processo. Se você pegasse a minha primeira reunião de vendas, foi horrível. Se você pegar a minha última reunião de vendas, você vai falar que foi sensacional. Se você pegar a minha primeira live, você vai falar que foi horrível. Se você pegar a live de hoje, você já vai falar que foi sensacional. Um dos conceitos que me fez fazer muito dinheiro foi o conceito dos outliers. Pessoas que fazem muito dinheiro são pessoas que fizeram a mesma coisa repetidas vezes. E é por isso que só adultos emocionais enriquecem. Crianças emocionais enjoam do brinquedo e querem brincar de outra coisa. Um beijo.
Gabi, pode deixar a live de hoje. Vamos deixar de presente para ver quem desperta depois do carnaval. Beijo, Panteras!